retomar nossas discussões sobre preconceito linguístico? Bom, nós já sabemos que preconceito linguístico é o juízo de valor negativo às diferenças linguísticas observadas entre falantes de um mesmo idioma. Falando nisso, alguém sabe em que estado se fala o português mais correto? Andressa, é verdade que o português mais correto é falado no Maranhão? E Sara, acho que você caiu no conto do vigário, ou melhor, caiu em mais um dos mitos sobre o preconceito linguístico. Essa história começou porque, no Maranhão, assim como em Portugal, as pessoas costumam usar a segunda pessoa do singular, o pronome tu, enquanto que no restante do Brasil a gente tem o costume de usar o você para a segunda pessoa. Mas isso não tem nada a ver, isso não quer dizer que o português do Maranhão é o mais correto. Cada região, cada estado, cada cidade tem uma forma particular de falar. E isso não implica dizer que uma é mais correta do que a outra. Aqui no Pernambuco, por exemplo, a gente costuma usar o tu de uma forma diferente. Quem nunca falou um tu acha para expressar indignação ou surpresa? Então a gente não pode concluir que tem um mais certo do que o outro. O que existem são formas diferentes de se falar o português. Não existe o português mais correto. O que existem são formas diferentes de se falar a mesma língua. Agora me diz, Sara, então será que para a gente chegar o mais próximo possível da norma padrão, é melhor a gente falar da mesma forma que a gente escreve? Então, Andressa, como sabemos, não existe falar certo ou falar errado, pois dependendo da classe social e da região em que a pessoa mora, o modo de falar vai variar. No entanto, ainda existe muito preconceito, pois a maior influenciadora da população, que é a mídia, em vez de combatê-lo, é a maior propagadora. Mas, então, Andressa, me conta uma coisa. Será que é preciso saber gramática para falar e escrever bem? Bom, eu acho que isso é mais um mito, viu, Sara? E eu vou lhe explicar de uma forma bem simples. Quem será que veio primeiro? A língua falada ou a gramática, a norma escrita? Eu acho que ninguém tem dúvida de que quem veio primeiro foi a língua falada, né? Então, antes de termos a gramática, as pessoas não falavam e nem escreviam bem? Não, né? A gente sabe que não é assim. Para se fazer a gramática, era preciso primeiro se falar a língua. A questão é que a gramática normativa foi criada para que as pessoas que se utilizam do mesmo idioma conseguissem se comunicar de uma forma com que todos compreendessem o que estava sendo falado e escrito. Muitos dos grandes escritores da literatura não dominavam ou não dominam todas as regras gramaticais. E é por isso mesmo que os livros deles, quando vão ser publicados, passam por uma revisão, por uma análise, que vai adequar aquela obra ao português normativo. Se tem uma forma da gente aprender a falar e a escrever melhor, é com a curiosidade, é despertando a curiosidade, é conhecendo o mundo ao nosso redor, é pesquisando mais sobre palavras novas, enriquecendo o nosso vocabulário, para que assim a gente conheça mais sobre a língua. Precisamos desmistificar a ideia de que o domínio da norma padrão é uma forma de ascensão social. O que é que você acha disso, Sara? Concordo plenamente com você, Andressa, pois se a norma padrão fosse responsável pela ascensão social, os ocupantes do topo da pirâmide social, econômica e política seriam nossos professores de português. Afinal, ninguém melhor do que eles para ter o domínio da norma padrão, não é mesmo? E olha só que irônico esse exemplo que vai contra este mito. Um fazendeiro praticamente analfabeto, dono de milhares de gados, indústrias agrícolas e influente na política da sua região. Ele consegue se comunicar perfeitamente e com naturalidade, mesmo sem ter o domínio da norma padrão. Bom, já deu para perceber que o tema preconceito linguístico rende muito assunto, não é mesmo? Então vamos com mais uma questão do Enem para vocês verem como essa temática é abordada na prova. Palavras jogadas fora. Quando criança, convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo pinchar, e ainda o ouço por lá esporadicamente. O sentido da palavra é o de jogar fora. Pincha fora essa porcaria ou mandar embora. Pincha esse fulano daqui. Teria sido uma das muitas palavras que ouvi menos na capital do estado e, por conseguinte, deixei de usar. Quando indago as pessoas se conhecem esse verbo, comumente escuto respostas como: minha avó fala isso.
Aparentemente, para muitos falantes, esse verbo é algo do passado que deixará de existir tão logo essa geração antiga morrer. As palavras são, em sua grande maioria, resultados de uma tradição. Elas já estavam lá antes de nascermos. Tradição, etimologicamente, é o ato de entregar, de passar adiante, de transmitir, sobretudo valores culturais. O rompimento da tradição de uma palavra equivale à sua extinção. A gramática normativa muitas vezes colabora criando preconceitos, mas o fator mais forte que motiva os falantes a extinguirem uma palavra é associar a palavra, influenciados direta ou indiretamente pela visão normativa, a um grupo que julga não ser o seu. O pinchar, associado a um ambiente rural onde há pouca escolaridade e refinamento citadino, está fadado à extinção? É louvável que nos preocupemos com a extinção das ararinhas azuis ou dos micos-leão dourados, mas a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção, como não nos comovemos com a extinção de insetos, a não ser dos extremamente belos. Pelo contrário, muitas vezes a extinção das palavras é incentivada. Agora vamos dar uma lida nas questões e analisá-las uma por uma. A discussão empreendida sobre o desuso do verbo pinchar nos traz uma reflexão sobre a linguagem e seus usos, a partir da qual compreende-se que: letra A. As palavras esquecidas pelos falantes devem ser descartadas dos dicionários, conforme sugere o título. B. O cuidado com espécies animais em extinção é mais urgente do que a preservação de palavras? C. O abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais? D. As gerações têm a tradição de perpetuar o inventário de uma língua? E o mundo contemporâneo exige a inovação do vocabulário das línguas. Vamos lá analisar cada questão. A letra A diz que as palavras esquecidas pelos falantes devem ser descartadas dos dicionários, conforme sugere o título. No entanto, é uma afirmação falsa, pois o texto mesmo diz que devemos nos preocupar com a extinção das palavras da mesma forma que nos preocupamos com a extinção dos animais. Na letra B, há a seguinte proposição: o cuidado com espécies animais em extinção é mais urgente do que a preservação de palavras. Em nenhum momento o texto afirma isso. Apenas diz que a extinção animal gera uma comoção que não há quando uma palavra deixa de ter seu espaço. Logo, a questão está incorreta. Já a letra C diz o seguinte: o abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais. Essa questão é a verdadeira, porque há um trecho no texto que diz que o fator mais importante que motiva os falantes a extinguirem uma palavra é associar a palavra, influenciados direta ou indiretamente pela visão normativa, a um grupo que julga não ser o seu. Então, quando o indivíduo está inserido em determinado grupo, ele vai seguir as regras desse grupo. E isso inclui fazer uso de palavras que eles julgam ser adequados ou não. Além disso, o texto sugere a possibilidade de alguns preconceitos linguísticos a serem criados pela gramática normativa. Mas vamos analisar o porquê de as outras duas questões estarem corretas? Na letra D, afirma-se que as gerações têm a tradição de perpetuar o inventário de uma língua. Está incorreta porque a cada geração, as palavras da geração anterior tendem a serem substituídas por outras novas. E na letra E, disse que o mundo contemporâneo exige a inovação do vocabulário das línguas. Não é que isso é exigido, senão que a variedade linguística vai ganhando espaço de forma natural, pois, como já discutimos nos mitos, cada falante nativo de uma língua sabe as regras básicas de funcionamento dela e as emprega de forma natural. Logo, a questão correta é a alternativa C. Vamos recapitular a aula? O quinto mito sobre o preconceito linguístico visto hoje na aula foi o de que o lugar onde melhor se fala o português
no Brasil é o Maranhão. Sabemos que isso não é verdade, porque o que existe são formas diferentes de se falar a mesma língua, e cada estado guarda suas particularidades na sua forma de falar. O sexto mito é o de que o certo é falar assim porque se escreve assim. Sabemos que fala e escrita são coisas distintas. O que deve ocorrer é a adequação da nossa forma de falar à situação que estamos vivendo. Da mesma forma, a escrita também se adequa à situação em que ela está sendo empregada. O sétimo mito é o de que é preciso saber gramática para falar e escrever bem. Isso também não é verdade, pois sabemos que não precisamos dominar todas as regras gramaticais para nos comunicarmos de forma satisfatória. Mas é importante que nós saibamos as regras gramaticais para que a nossa escrita e a nossa fala possam se adequar às situações que estamos vivenciando. E, por fim, o oitavo mito, o de que o domínio da norma padrão é um instrumento de ascensão social. Sabemos que isso é um mito, pois, se fosse mesmo verdade, os professores de língua portuguesa ocupariam o topo da pirâmide social, e sabemos que isso não é o que acontece. O domínio da norma padrão de nada vai adiantar para uma pessoa que não tem os seus direitos reconhecidos, que vive marginalizado dentro da sociedade. Terminamos por aqui, pessoal. Esperamos que tenham gostado do papo sobre preconceito linguístico. Até mais!